Agora sim, vamos chamar para a nossa roda de conversa Fábio Romão, que é economista, sócio da Logos Economia. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui no Mercado Aberto. Fábio, vamos fazer um apanhado de tudo isso. Muitos relatórios ontem, o CDE, FIT, apontando para um risco de estagflação mundial. Todo mundo odeia esse termo, né? Esse palavrão, porque ele fala basicamente uma estagnação na atividade econômica, uma redução grande da atividade e uma inflação em alta. O mundo corre esse risco na sua visão e como o Brasil está posicionado, como será impactado? Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, os espectadores. Na verdade, a gente está no calor do momento, né? Então, surge essa questão da estagflação. Claro que ela é uma possibilidade, né, na esteira desse importante choque de oferta ligado ao aumento do preço do petróleo. Mas, por outro lado, tem muita indefinição, é um cenário anuviado. Eu entendo que a disposição do governo americano, sobretudo, de que essa guerra tenha curta duração, até porque o eleitor republicano não quer gastos extensivos com guerra e o próprio governo americano tem essa preocupação de não perder popularidade, coisa que o Trump já perdeu nas últimas pesquisas. Então, a ideia é de que esse choque de oferta ele vai ter efeitos na cadeia produtiva global, no crescimento econômico. A gente já vinha com uma expectativa antes dessa guerra de uma desaceleração global, né, o soft landing, e isso que está acontecendo agora, essa guerra, acaba intensificando essa expectativa, né? Essa estagflação, eu entendo, a chance maior é de não acontecer, porque eu acredito que até meados desse ano essa guerra pode findar e o petróleo pode perder cotação, ou seja, sair dos atuais $100 ou um pouco mais o barril e rumar até o final do ano para perto de 70. Esse é o nosso cenário base, né? Isso não significa que não vai pegar nos preços, né? Nós da Logos Economia já subimos a inflação, né? Aqui no Brasil, a expectativa lá no Focus, o último Focus divulgado na segunda-feira, era IPCA de 4,17 para esse ano. Nós já tínhamos 4,30 e ontem nós mudamos para 4,5, e isso tem a ver, evidentemente, com os efeitos defasados dessa alta dos combustíveis, tanto na precificação de fretes, e aí pega uma gama enorme de produtos e serviços, e, sobretudo, no preço de alimentos, que pode ser afetado principalmente no segundo semestre desse ano. Nossa, mas essa é uma conjuntura bastante ruim e que coloca o Banco Central numa posição difícil, porque 4,5% é ali o teto da meta. Com esse teu cenário, então, que espaço há para a redução de juros no Brasil? O que você espera para a próxima reunião e para as seguintes, né? Até onde vai esse ciclo de flexibilização da Selic? Essa guerra ela acabou mudando a expectativa de corte de juros. Uma semana antes da reunião do Copom, o mercado preponderava no mercado o corte de meio ponto. Com a intensificação da guerra, começou-se a falar em 0,25, que foi o que aconteceu. Eu entendo que depois do IPCA 15, divulgado ontem, que veio uma taxa bem acima do que o mercado esperava, e essa questão da guerra, né, já aparecendo lá uma alta do diesel, que vai se intensificar com bastante força no IPCA fechado de março, e em março vai aparecer uma alta importante da gasolina também para movimentos de mercado, é provável que na próxima reunião do Banco Central, ao final de abril, o corte seja de 0,25. Como bem disse o presidente do Banco Central, Galípolo, né, existe uma gordura, um espaço para cortes, porque a Selic continua um terreno bastante restritivo. Então, eu entendo que não ocorrerá uma interrupção dos cortes, mas sim a manutenção desse ritmo mais modesto de cortes, né? Ou seja, outro corte de 0,25 na próxima reunião. Outro corte de 0,25 e a Selic no final do ano a quanto? Depois disso, continuam esses cortes em doses homeopáticas, Fábio? Como é que você vê chegando até o fim de 2026? A gente acredita que até meados do ano pode ficar mais claro o que vai acontecer com relação a essa guerra, e isso pode fazer com que os cortes migrem para meio ponto a partir de meados do ano. Se isso acontecer, fecha o ano em 12,5. Muito tem se falado de fechar o ano em 13, mas é um ritmo, um ciclo de cortes que se iniciou. Eu entendo que o mais provável é que ele não se interrompa, até porque tem coisas que jogam em favor disso. Uma delas é isso que eu citei agora há pouco, que é um ritmo de crescimento global, soft landing, mais modesto ao longo
de 26, o próprio câmbio, né, num patamar mais apreciado, e isso pode contribuir para mitigar reajustes de preços. E como apareceu na matéria aí, as famílias estão mais endividadas. Então, isso acaba, de algum modo, não digo desautorizando, mas mitigando reajustes, né? Então, até mesmo os preços dos serviços, que são uma grande preocupação do Banco Central, podem ter uma alta aquém do que foi em 2025. Em 2025, os serviços subiram 6%, a gente projeta algo próximo a 5,4% para esse ano e que continua desacelerando em 27. O Galípolo mostrou ontem ainda uma preocupação, né? Ele, o Paulo Piketty, diretor do Banco Central, com o mercado de trabalho pressionado, embora a expectativa seja que hoje tem PNAD, né, que suba ligeiramente, mas ele ainda demonstrou bastante preocupação com o aumento de renda, com o mercado de trabalho apertado. E aí, por outro lado, a gente viu essa declaração do Lula cobrando já do Durigan um plano para melhorar, atenuar, mitigar o endividamento das famílias. Como é que você vê essas variáveis e até os riscos altistas para a inflação? Por exemplo, o câmbio estava numa rota de queda e agora ele está muito mais volátil, o dólar acaba se valorizando muitas vezes no mercado internacional. O câmbio, então, que foi sempre uma variável para desacelerar a inflação no ano passado, deve exercer um papel menor nesse ano, por exemplo? Me parece que sim, mas o nível do câmbio vai continuar historicamente mais apreciado. Se você fizer o câmbio médio de 26, que se espera para 26 contra 25, né, a gente vai ter uma pequena desvalorização no câmbio médio, ou seja, em linhas gerais, esse câmbio, mesmo tendo desvalorizado ontem, mas pensando na taxa média anual, esse câmbio ele continua ajudando a inflação, né, num mundo que está desacelerando. Então, a gente entende que o efeito líquido disso, né, é mitigar a evolução dos preços. Pensando em mercado de trabalho, como os juros demoram para fazer efeito na atividade econômica, o mais provável é que, como a Selic continua em campo restritivo, isso vai contribuir para tirar um pouco de tração do mercado de trabalho. Claro que é lento esse processo, mas provavelmente, né, tanto a ocupação como o rendimento médio, pensando na massa salarial, eles vão crescer menos do que foi em 25. E isso lá na frente, somado a esse endividamento das famílias, pode, de algum modo, tirar um pouco de tração da inflação. Quando a gente vê os outros canais de transmissão para o Brasil, Fábio, porque antes eu lembro de conversar com alguns assessores no Ministério da Fazenda no começo dessa crise, e eles iam também a parte do copo meio cheio, aumenta a arrecadação, a balança comercial é favorável para o Brasil, porque o petróleo é o principal produto de exportação, os preços mais elevados, né? Então as exportações aumentam, pelo menos em termos de preços, a gente ganha mais. Você tem o fator do câmbio que não estava ainda tão claro, se ia se valorizar ou se desvalorizar. E hoje, como é que você vê isso, esse balanço de riscos já fica mais negativo para a gente? Eu acredito que sim. Que pega, por exemplo, o diesel. Ele pesa pouco diretamente no IPCA, só 0,23 contra 5,16 da gasolina. Mas o impacto indireto do diesel é muito forte. Nós temos um simulador de custos aqui na Logos Economia, e isso significa que, apesar do impacto pequeno no curto prazo, mais adiante, nos próximos 6 meses, o aumento do diesel pesa muito na precificação de vários produtos, destacadamente alimentos. Então, né, nesse balanço de riscos que você citou, hoje está negativo para o Brasil, pensando sobretudo na formação de preços. O governo vai conseguir segurar o repasse, um novo repasse para o preço do diesel e da gasolina, dada a defasagem e da informação que eu coloquei hoje, que os secretários de Fazenda dos estados não estão dispostos a ceder e contribuir para essa subvenção da importação de diesel? Os estados já aplicaram os dentes na semana passada, me parece que continua assim. Não vão, aparentemente o governo não vai contar com essa contribuição. O que eu acredito é que alguns reajustes, não zerando a defasagem, mas alguns reajustes daqui adiante podem acontecer, mas se o nosso cenário se cumprir, em algum momento o petróleo ele volta a perder valor e isso pode diminuir o tamanho do repasse. Mas acho difícil que alguma coisa não continue chegando para o consumidor, né? Olhando para os dados da ANP, é provável que o diesel, ao final de março, acumule uma alta de 2 dígitos lá no IPCA, né? E isso não vai pesar tanto diretamente no IPCA, mas
mais adiante, né, sobretudo no segundo semestre, vai fazer preço em alimentos. Quando o governo fala no novo plano para reduzir o endividamento das famílias, você imagina por onde ele possa atuar, Fábio? Isso lógico que para as famílias é positivo, mas isso pode contribuir para gerar ainda mais um novo efeito que pese sobre o fiscal, com mais dinheiro na economia, com as famílias talvez tomando fôlego e se endividando mais? Então, esse é o grande problema do Brasil. Você, de um lado, acaba fornecendo mais crédito e mais recursos, com as transferências. Algumas são justas, é claro, né? Mas você tem a contrapartida via política monetária, né? Então, esse tipo de facilitação, eu entendo, lá na frente é cobrado um preço alto sobre a ótica dos juros. Então, eu vejo que é um caminho árduo e que não deve ser feito, mesmo sendo ano eleitoral, né? A gente já está, infelizmente, né, ao sabor do que aconteceu nos últimos anos, de você ter facilidade de acesso a crédito, né, liberação de recursos que acabaram fomentando a inflação em alguns aspectos, e isso, evidentemente, não é bom para o país e acaba tendo uma consequência da política monetária.